Queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara, boa tarde, é uma alegria estar com vocês aqui nesse dia, nesse 1º de novembro, véspera de feriado. Então, que todos possam, e que possamos alcançar o sentido e a profundidade das palavras que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que é o capítulo 7º, nos itens 11 e 12, que falam sobre o orgulho e a humildade. Bom, no item 12, um espírito denominado Constantina, em 1860, deixa eu ver se não errar a data, 1863, ditou essa mensagem, e ela coloca, já no início, da mensagem, ela fala humildemente, pedindo a Deus que a ajude a passar essa mensagem, o brilho dessa mensagem a todos nós encarnados. Então ela se coloca, fala do outro lado da vida, do quão importante é a humildade, o exercício da humildade para nós encarnados neste lado da vida. Então é um recado, é uma dica, é um conselho amoroso. E aí ela, humildemente vai dando esse conselho, se revestindo assim de todos os cuidados para não se colocar na posição daquela pessoa que já é humilde, já vivenciou humildade, que aí isso ia estragar tudo, lógico, porque o humilde ele nem sabe que ele é humilde. Isso é pré-requisito. E aí ela coloca que a humildade é uma virtude muito esquecida dentre vós, entre vós, quer dizer, nesse plano dos encarnados, a humildade é esquecida. E depois no item 12, Adolfo, bispo deixa eu ver de onde aqui, desculpem, bispo de Argel, na Argélia, ele era francês, a Argélia era a colônia da França naquele momento. Em 12, o Adolfo ele deu essa mensagem em 1862, quer dizer, um ano antes que a mensagem 11, que é a Constantina. Mas ele lá, nós vamos chegar lá no 12, Adolfo complementa essa ideia de humildade que Constantino traz. Talvez por isso Kardec tenha colocado o item 11 e 12 e não 12 e 11. Quer dizer, não foi cronológica a escolha, mas foi de conteúdo. Porque quando ela diz que a virtude é muito esquecida entre vós, ela fala o seguinte: olha, gente, aqui na pátria espiritual, e Adolfo vai confirmar isso lá, o mais importante é você ter humildade. Se não tiver humildade, você não vai ter as outras. As outras virtudes, por mais que você seja caridoso, amoroso, generoso, isso tudo vai ser uma fachada, porque a humildade funciona como alicerce de tudo isso. Então, se verdadeiramente nós somos caridosos para que alguém veja, se realmente nós trabalhamos no bem, para que alguém nos perceba, nos acolha, nos faça referências positivas, e, enfim, ou esteja tranquilo, porque somos muito confiáveis, muito bons, muito bonzinhos, na verdade nós não estamos desenvolvendo essas outras virtudes, porque não temos a virtude base, a virtude alicerce, que é a humildade. E por isso a importância da gente falar sobre o orgulho, porque o que nos impede de ter essa virtude básica, a virtude alicerce, que é a humildade, é o orgulho que carregamos. E aqui não vamos nem dizer que temos ou que não temos, porque todos temos orgulho. Nessa altura da vida não tem como. Da encarnação, todos temos. A questão é saber o quão de orgulho ainda existe em nós. Qual é o trabalho que nós ainda precisamos fazer no nosso dia a dia, nas nossas observações a respeito de nós mesmos, da nossa fala, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, Precisamos ser auto-observadores a todo instante de nós mesmos, Mas isso não é muito difícil da gente conseguir fazer, não, porque a gente já observa bem o outro. É só, ao invés de olhar para o outro, ficar olhando para a gente mesmo, Não de forma narcísica, se admirando, mas entendendo quais são os nossos padrões,
onde que o nosso orgulho está deflagrado, onde ele aparece, em que situações a gente sente aquela ofensa, aquela coisa, não podia ter feito isso comigo. Quais são as situações deflagradoras do nosso orgulho? Então é aí que a gente vai enxergar esse contraponto, porque o contrário da humildade é o orgulho. São faces da mesma moeda. Precisamos ir superando o orgulho para que essa humildade, essa virtude alicerce, base, possa cada vez mais estar fortalecida em nós. E aí ela coloca que sem a humildade a gente não pode nem ser caridoso com o próximo, a gente não consegue isso. E ela coloca aqui uma frase assim importante para gente, que é: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Terrível, ela é enfática. Então, se nós queremos nos tornar humildes, vamos entender a quantas anda o nosso orgulho? Como é que nós estamos nos comportando com o outro? Como estão os nossos melindres, as nossas ofensas, os nossos ressentimentos? E aí ela segue falando um pouquinho sobre essa relação de humildade e orgulho, e ela diz o seguinte: olha, todos vós que sofreis injustiças, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. E olha que ponto importante. Então, a gente enxergar o cultivo da humildade em nós passa no reconhecimento dos nossos defeitos e entender que o outro, aquele que está nos causando um desconforto injusto, aquele que não está nos tratando como, em tese, achamos que deveríamos ser tratados, é, é ser humano como nós. Carrega em si as mesmas chagas que as nossas. Então, isso, ela diz, é caridade, a gente ser indulgente com os outros, mas é igualmente humildade. Então, de novo, aquela ideia da virtude base alicerce. Então, nós não vamos conseguir ser caridosos por mais que doemos roupas, cestas básicas, alimentação, o nosso tempo, a nossa empatia, o nosso sorriso, o nosso abraço àqueles que mais necessitam. Por mais que façamos isso, se nós não tivermos a humildade, nós não seremos verdadeiramente caridosos. A gente vai estar trabalhando no campo do comportamento e não no campo da moral e da ética. E agora a gente precisa acordar, tá? E nos aprofundarmos. Não que o campo do comportamento não seja válido. Claro, tudo se aproveita. Mas estamos já num momento evolutivo que precisamos nos exigir aprofundar um pouco mais. E por isso que a doutrina espírita fala tanto em reforma íntima e autoconhecimento. Isso parece até um mantra, né? Toda hora a gente vai nos textos ler, a gente cai na mesma história, reforma íntima e autoconhecimento. Porque sem isso a gente não consegue verdadeiramente, né, estarmos lá inseridos no contexto cristão, que não é um comportamento, não é uma fala treinada, não é algo que a gente vá estudar e reproduzir. Não, é algo que precisa ser sentido. É a nível emocional, é uma questão moral, é uma mudança de paradigma, de vida, de significado. É muito mais profundo. É por isso que a gente precisa de muitas encarnações. E graças a Deus nós temos essa chance. Deus misericordioso e bom nos faculta a mudança a todo instante. Então vamos logo aproveitar isso, né? Porque nós vamos viver com muito mais humanidade, de uma maneira muito mais confortável, ponderada, amorosa, generosa. Então é o que nós sonhamos, né? Muito embora a gente se perca naquelas questões do orgulho que nos impele a achar que quanto mais vistos, ouvidos, aplaudidos,
comemorados formos, mais seguros estaremos de que somos pessoas boas. Às vezes aquela pessoa calada, pouco, que se relaciona pouco, que percebe suas emoções, que tenta trabalhar suas emoções, é aquela pessoa que vai lá adiante nos orientar, como Constantina está fazendo aqui conosco, né? E aí ela continua, né, falando dessa saga e aconselha para gente: sede generosos e caridosos sem ostentação, que cada um proceda à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Então aqui não é a questão do se eu sou orgulhosa ou não. Não, todos somos orgulhosos. Todos nós erguemos altares ao nosso orgulho, né? Nem que seja na hora de fazer um bolo, uma comida, uma refeição. Ah, o meu que eu faço é melhor do que todo mundo, né? Às vezes as pessoas têm orgulho até das doenças. A minha doença foi pior do que a sua. Eu senti mais dor, foi mais difícil, foi mais complicado. Gente, quem está falando? Que fala é essa? É o orgulho. É o orgulho. Isso ainda está muito impregnado em nós. A nossa dor é a maior, a nossa doença é a mais grave, o nosso feito ele é mais intenso para o bem ou para o mal. Então, assim, não, o que fala é o orgulho. Por isso, nós precisamos ir noutra direção, na direção do autoconhecimento. Quando nós tivermos esses pensamentos, essas posturas, essas falas, nós devemos olhar para isso e avaliar. Né? Não será um comportamento orgulhoso? Onde está a minha humildade? E lá na frente eu vou trazer um texto de Joana de Ângeles, daqui a pouquinho, em que nós vamos poder entender. Ela vai dar para a gente uma régua para medir a nossa humildade. Eu vou falar para vocês sobre a régua que ela vai nos proporcionar, para que a gente possa saber o quão humilde nós somos, né, ou não. Ou dito de outra forma, o quão orgulhosos nós ainda estamos, ou não. Então, daqui a pouquinho, cenas dos próximos capítulos. E aí prossegue, né? Aí eu já pulei um pouquinho, já estou na lição 12, no item 12 do capítulo 7, onde o Adolfo, bispo de Argel, em 1862, começa dizendo o seguinte: se pegar, ele fala resumidamente, né? Se pegarmos o senhor e o escravo e os despirmos, veremos que os dois são iguais. Então, por que um está na posição do senhor e por que o outro está na posição de escravo? E o interessante desse item é que ele traz algo muito atual para a gente. Ele fala o seguinte, que lá naquela sociedade, né, vejam, de 1862, quando ele escrevia, na Sociedade Humana de 1862, as pessoas viam ricos cometendo vícios, excessos, posturas inadequadas e diziam: olha, que excêntrico, né? Isso nem é vício, isso é uma forma de ser, isso é exercício da própria liberdade. Então, é a tendência de glamourizar o vício porque aquela pessoa está numa posição de destaque na sociedade, enfim, ela é abastada, ela tem dinheiro, ela pode. E aí ele relata aqui que aquele que veste andrajos, aquele que está nas sarjetas, aquela população de rua, aquela pessoa que está ali sofrendo, a gente tem até medo de chegar perto para não se contaminar, né, com aquela pobreza, com aquela extrema miséria. Então esse vício, aí a gente se retrai. E aí ele fala da importância da opinião geral. Ele diz o seguinte: se a opinião geral fustigasse, rejeitasse o vício dourado, que é aquela pessoa que por ter uma condição social, por fazer mais propaganda, por estar nas redes sociais, por ter dinheiro, por ter influência, os seus vícios são considerados até virtudes, aí ele chama isso de vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, quer dizer, se a opinião geral
rejeitasse o vício dourado tanto quanto o vício em andrajos, nós já estaríamos numa posição social diferenciada. Estaríamos num outro patamar. Então, olha como é importante o que a gente vai postar na internet, o que a gente vai dedicar nosso tempo à leitura, o que a gente vai retransmitir, né? E a gente está num momento que a gente percebe essas manipulações pelas redes sociais, né? Já não é mais pela televisão. Né? A gente recebe mensagens de todo, né? No nosso WhatsApp aparece de vez em quando um contato que não é seu, um número que você nunca viu, um grupo que você não conhece, e começa ali a abastecer de mensagens, e ali é o conhecimento crítico que a gente precisa ter, né? De separar. Às vezes amigos nossos têm posturas tão divergentes da nossa. Né? O que a gente vai fazer? Acabar com o amigo? Não, deixa ele ter a opinião dele e vamos ter a nossa, e seremos amigos naqueles pontos de interseção, de entendimento, de boa conversa, nos pontos saudáveis. Né? Mas é muito importante que a gente não exalte esses vícios dourados e ache que o vício dos andrajos, né, aquela pessoa que está bêbada, caída, e aí logo a gente vai e fala assim, também, olha só, não tem trabalho porque vive bêbado. A gente não sabe o drama daquela pessoa. E aí o bispo Adolfo diz o seguinte, olha que frase: o orgulho se mostra indulgente para tudo o que o lisonjeia. Então, o orgulho, ele está falando na hora que a gente acha que o artista nosso preferido, quando comete uma besteira, um excesso, é porque ele foi mal, não tem muito problema. Mas o outro que está lá, caído na rua porque bebeu, ele está ali naquela infelicidade porque ele bebeu. E a gente não é indulgente, né, com aquela pessoa por causa disso, né, e já cria ali um distanciamento. Então, se a opinião geral considerar os vícios e as virtudes, independente do padrão social, da propaganda, do acesso, do orgulho, nós estaríamos numa situação social muito diferente da qual nos encontramos hoje, porque embora tenhamos uma tecnologia que há 100 anos seria impensável, nós continuamos reproduzindo os mesmos comportamentos, porque a mensagem de 1862 se aplica perfeitamente aos dias de hoje. Então, de novo, não é o comportamento nosso que tem que ser alterado, é a nossa moral. Porque não importa a ferramenta, nós estamos revelando aquelas pessoas que somos, seja na Idade Média, melhora um pouquinho, chegamos aqui, mas ainda temos um caminho muito grande para caminhar e para melhorar. E aí, com isso, eu finalizo o item 12 do capítulo 7 com um pedido muito carinhoso de Adolfo para nós. Ele diz assim: aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Quais são os nossos deveres reais? E eles te dirão qual a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Então, esses orgulhos que nós temos são completamente infundados. Ao desencarnarmos, as nossas pequenezes, os nossos melindres, os nossos ressentimentos, os nossos orgulhos, isso tudo nos causará uma enorme vergonha, porque a gente perdeu um tempo de superar isso. E, ao contrário, parece que a gente ainda estimula isso. Então, dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, confirmando lá a mensagem de Constantino,
são meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Então, fica aqui o conselho de Adolfo e de Constantina, para a gente não deixar de perceber em nós onde está o nosso orgulho, o quão humilde nós já conseguimos ser em determinadas situações, né? Então, isso tudo é algo que nós precisamos diariamente observar e pensar. Não é só agora, na hora de escutar um estudo, de parar para pensar, para ler um livro. É diário. Isso tudo tem que ser aplicado, senão são palavras, né? E para complementar a lição de Constantina e de Adolfo, na tarde de hoje, eu trouxe Joana de Ângeles, com uma página incrível do livro Jesus e Vida, onde ela fala sobre o ressentimento. E por que é importante a gente falar de ressentimento se nós estamos falando de orgulho e de humildade? Poxa, que confusão é essa? Vou chegar lá. Ela diz assim: o ressentimento é a cegueira emocional que domina a sua vítima. Todos nós sabemos o que é o ressentimento, né? Aquela coisa que a gente fica triste, poxa, a pessoa fez de novo, falou aquilo que eu não gosto de novo para me magoar, aconteceu de novo. Poxa, olha só, ela já fez isso uma vez, duas, ela não para de fazer isso comigo, ela não percebe que isso me magoa. Então, são ressentimentos que nós temos. Às vezes, são até pessoas diferentes, né? Às vezes, acontece de nós conhecermos alguém, casamos, né, primeira vez, aí lá no terceiro casamento acontece o mesmo drama que aconteceu conosco no primeiro casamento. Pessoas diferentes, momentos diferentes, idades diferentes, né? No tempo de relações líquidas, a gente até cita esses exemplos assim. E aí a gente fica ressentido, porque a gente diz, não é possível, isso é um karma meu, de novo aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá atrás, a gente ressente aquela dor. E aí Joana vai dizer com muita propriedade que o ressentimento é a cegueira emocional que domina a sua vítima. Então nós ficamos dominados pelo ressentimento, a gente nem consegue pensar ou sentir a possibilidade daquela interpretação nossa ser equivocada. A gente acha que aquilo é certo, é absurdo. Não, estou vendo, está claro, aconteceu de novo. E às vezes nada aconteceu, mas a gente está ali na cegueira emocional. Seríssimo isso. E ela vai colocando nesse texto, que é um texto muito interessante, que o ressentimento é o fruto espúrio, abjeto, ruim do orgulho enfermiço, que não permite os gestos de honestidade, de identidade fraternal, de comunicação amiga, de orientação saudável. Então veja que compromisso, né, com que nós, ressentidos, estamos adquirindo na nossa biografia espiritual. Primeiro que ela fala do orgulho enfermiço, quer dizer, o orgulho já é ruim, já é complicado. O enfermiço eu suponho que seja mais complicado ainda. E quando nós estamos ressentidos, a gente não consegue ser autêntico. Muitas vezes a gente fica com aquele ressentimento, fica calado, nem fala nada com o outro, aguenta, né? Engole o sapo, e isso nos impede de ter gestos de honestidade, de buscar o diálogo, de sermos autênticos, né? Sem deixarmos de ser generosos e educados, claro, né? Mas é quando nós nos ressentimos e nos reservamos a esse ressentimento, nós impedimos o diálogo e a conversação com o outro, o esclarecimento, a gente fecha essa porta. De identidade fraternal, porque às vezes o outro realmente cometeu alguma falha, algum erro, foi infeliz numa colocação, e quando a gente não se identifica fraternalmente com o outro, a gente fecha a porta. Por isso, Constantina, lá na mensagem do item 11, disse para a gente que é necessário que nós sejamos o quê? Indulgentes com as faltas dos outros, entendendo que nós também erramos. E que isso é mais que caridade, isso é também humildade. E o mais importante é que a gente impede essa comunicação amiga e uma orientação saudável, né?
Então, às vezes, a gente cria bloqueios com cônjuges, companheiros e companheiras, com filhos, e no nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, nossos amigos, nossa casa espírita, a gente cria, né, barreiras. Por quê? Porque a gente está ali no nosso ressentimento. E ressentimento é fruto do orgulho. E se nós temos ressentimento, é porque nós temos aquela nossa virtude base, do alicerce, a humildade, está ali num nível bem baixinho na nossa alma. Então, qual seria a régua que a gente tem para medir o quão humilde nós estamos, o quão orgulhoso nós ainda somos? É o ressentimento. Se você se considera uma pessoa ressentida, que toda hora volta, é porque você também é orgulhoso, é porque você não está cultivando a virtude alicerce que é a humildade. Isso vale para todos nós, essa reflexão. Então, como é que o orgulho vai se exteriorizar? Na forma de ressentimento. Ele vai se exteriorizar dessa forma. Pessoas muito ressentidas são pessoas muito orgulhosas e, portanto, são pessoas que não têm acumulado, né, num determinado nível satisfatório, a virtude alicerce, que é a humildade. Então, precisamos prestar atenção no nosso nível de ressentimento. E aí, para resumir muito resumido, essa mensagem que todos devem procurar ler no Jesus e Vida, de Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que para vencer o ressentimento, a gente precisa de duas coisas. E, portanto, se eu venço o ressentimento, eu estou vencendo o orgulho, eu estou sendo humilde, né? Ela diz que nós precisamos de vigilância e humildade. Isso com quem? Conosco mesmo, né? Não é vigilância do outro para a gente fugir das situações que nos magoam. Não é isso, não é vigiar o outro, não. É vigiar nós mesmos. E humildade com quem? Conosco mesmo. Primeiro, né, o orar e vigiar de Jesus, ela fala vigilância para não se tornar instrumento de perturbação no grupo que busca o crescimento espiritual e moral mediante o trabalho de promoção humana e de caridade. Então ela vai falando que essas questões do ressentimento, elas atrapalham o nosso trabalho em equipe. O nosso a caridade, a formação de grupos para o bem, porque aí fica um ressentido porque ele fez tanto e o outro que não fez nada, o outro está aparecendo, ele não está aparecendo. Aí quebra a unidade do grupo, né? Ou se um distor do que ele achou, eu não pertenço a esse grupo e saio. Então a gente não dá continuidade. Isso acontece muito no meio espírita, né? Por isso que existem tantas casas espíritas. Porque um briga com o outro, o que vai fazer? Uma nova casa espírita. Tá, essa aqui é a minha, é a casa espírita para eu chamar de minha, né? Como na música. Mas isso é um problema sério, isso aí é ressentimento, é orgulho. E olha, o pano de fundo é maravilhoso. É a divulgação da doutrina, são as posturas cristãs, é incrível. Mas a essência, o móvel, o que está levando a esse grupo de pessoas ressentidas a agir é o quê? É o ressentimento, é o orgulho. Então, por isso a gente precisa vencer a nós mesmos, né? E depois ela fala humildade para compreender a própria pequenez diante da grandeza da vida, a cujo convite está integrado no grandioso projeto de evolução, tentando autoiluminação pelo serviço ao semelhante. Então a gente precisa vigiar o nosso ressentimento e sermos humildes para entendermos que nós erramos. Nós não temos que aparecer mesmo. O nosso propósito, o nosso ideal é servir a Jesus, é estarmos integrados nessa lógica superior maior. Imagina se o nosso mentor espiritual nos abandonasse porque a gente pouco conversa com ele. A gente não ia ter mais mentor espiritual, né? Se ele fosse ressentido conosco, né? Dissesse, não, essa moça Cláudia, ela é um problema. Não aguento mais ela. Não, ela repete, ela erra de novo, é burra. Ela fica errando toda hora a mesma coisa, burra.
Imagina, né? Poxa, obrigada, meu mentor espiritual, pelo afeto, pelo amor paternal, né, que todo mentor nutre pelo seu tutelado, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Obrigada, porque se meu mentor fosse ressentido, estava perdida nessa terra, não ia ter auxílio, orientação, não ia ter apoio espiritual. Né? Mas como Deus é misericordioso e bom, como os nossos mentores espirituais estão num outro patamar diferente do nosso, eles não se ressentem, porque eles já têm a virtude alicerce, que é a humildade. Então, que possamos, cada um de nós, cultivar essa fonte de crescimento espiritual, que é a humildade, mas com um foco, para a gente não se perder nas palavras, olhando para o nosso ressentimento, tomando conta dele, entendendo, quando nós nos percebermos ressentidos, a gente já logo associar isso é orgulho. E vai entendendo, vai desenrolando esse novelo psicológico grande que cada um de nós tem, e com muitos nós, vai desnovelando isso para conseguir e diluir esse ressentimento. Porque na medida que isso for acontecendo conosco, a gente vai convivendo melhor com o outro, nós vamos conseguir deixar que essa virtude latente, que é a humildade, que existe em nós, porque somos filhos de Deus, vá crescendo, frutificando, e quando nós percebermos, a gente já não vai mais se ressentir com nada. Olha que coisa maravilhosa. Olha que felicidade a gente não se magoar, não se ressentir, sermos trabalhadores, estarmos atuando num grupo, produzindo o bem, sendo um fator de união e não um fator de desunião nesse grupo, porque não temos mais o ressentimento. Olha que mundo maravilhoso nós estaremos colaborando para que exista. Então, esse é o nosso grande propósito, esse é o nosso ousado propósito, mas eu tenho certeza que cada um de nós pode e deve começar hoje a empreender esforços nesse sentido. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ampare, que Ibirajara, o patrono da nossa casa querida, nos ajude, nos auxilie, que os espíritos superiores que trouxeram essas palavras tão carinhosas desde 1860, 1857, que foi o ano da primeira edição do Livro dos Espíritos e a seguir das demais obras da codificação por Kardec, nos ajude como Constantina, como Adolfo, nos ampare. Que Joana de Ângeles, que trouxe as obras complementares ao lado de outros queridos, Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos que trouxeram outras obras para nós, nos auxilie e que, sobretudo, possamos ter uma vontade firme e consciente de continuarmos nesse propósito. Um beijo carinhoso para vocês, um bom resto de dia, um bom final de tarde, com muitas reflexões, com muito autoconhecimento e se percebendo filhos de Deus.